Olá, meu nome é Ana Paula de Souza Becassis e agora nós iremos iniciar a apresentação do resumo cujo tema é Os princípios do acusativo como complemento circunstancial. Este estudo foi feito por mim e pelo professor Weberson Fernandes de Grisotti. Sabe-se comumente que o ablativo define-se como o caso dos complementos circunstanciais e o acusativo o caso do complemento direto. São estes os empregos mais basilares e rotineiros. Mas o acusativo pode desempenhar várias outras funções, e uma delas é a de complemento circunstancial. As ideias expressas pelo acusativo circunstancial descritas neste resumo são aquelas que expressam imagens de movimento, de relação e de extensão de tempo ou extensão de espaço. O objetivo deste trabalho é analisar as ocasiões em que o acusativo atua como complemento circunstancial de lugar, tempo e relação. Esta pesquisa nasceu como requisito avaliativo durante a disciplina de Latim 3 e foi aprimorada no âmbito da iniciação científica. A sua metodologia é essencialmente bibliográfica, pautou-se na escolha do tema, formulação do problema, elaboração do plano provisório de assunto, busca das fontes bibliográficas, leitura do material, fichamento, organização lógica do assunto e redação. Este é o nosso referencial teórico que nos forneceu os conceitos e os exemplos que utilizamos neste estudo. Maria Almendra José Figueiredo, Mariano Climen, José Becelar, Ernesto Faria e Lizardo Rubio. Para iniciar a exposição dos resultados da pesquisa, apresentaremos primeiro o acusativo de movimento, que também é chamado de acusativo de direção. É um complemento circunstancial de lugar e responde a perguntas como para onde, por onde ou até onde, indicando o termo para o qual tende um movimento. Esse complemento geralmente é acompanhado de preposição, mas existem algumas construções nas quais o uso da preposição é dispensável e isso não implica nenhuma alteração no seu sentido adverbial. Almendra e Figueiredo dividem o acusativo de movimento em lugar para onde e lugar por onde, sendo que quando se indica o sentido de lugar para onde, regido por in, se indica o sentido de para dentro de, e se for regido por ad, indica apenas uma aproximação, como nós podemos ver nos exemplos, eu in urbem ou eu ad urbem, que significam respectivamente vou para a cidade, mas com os sentidos de vou para dentro da cidade e vou aproximar-me da cidade. Também o exemplo de lugar por onde, que é iter fec per urbem, que se traduz por vim pela cidade. Nesses três exemplos nós podemos ver o uso das preposições in, ad e per. Mas temos também esses exemplos de construções sem preposição, como em eu Roma, vou para Roma, eu Atenas, domo, vou para Atenas, para casa, e tecum ibo domo, irei contigo para casa. Na tradução para o português nós podemos ver a utilização da preposição para, mas no latim podemos perceber que não há o uso de preposição para expressar essas construções. Outra ocasião na qual o acusativo exprime a função de complemento circunstancial é quando ele expressa a noção de relação. O acusativo de relação também é chamado de acusativo adverbial. Teve origem no acusativo de extensão e indica a parte do objeto a qual se estende uma maneira de ser, como também, às vezes, o ponto de vista ao qual se pode estender uma afirmação. Geralmente, ele é construído com o uso de particípios verbais, como no exemplo Hannibal femur ictus quequidit, que se traduz por Aníbal caiu ferido em uma perna, sendo que este exemplo se constitui como a indicação da parte do objeto ao qual se estende uma maneira de ser. Ao pé dos empregos do acusativo de relação, existe o acusativo de parte, que também é chamado de acusativo grego. Só que, para Becelar, ele não possui um cunho circunstancial, visto que esse acusativo usa-se apenas em poesia para indicar a origem biológica ou uma parte do corpo. E o acusativo de relação é muito comum também em prosa, mas limita-se quase exclusivamente a algumas formas neutras de pronomes e adjetivos. O acusativo de parte é um helenismo e o acusativo de relação é uma construção genuinamente latina. E o acusativo de relação aproxima-se muito da função adverbial, o que não se pode dizer do acusativo de parte.
Mas na contramão da afirmação de Becelar, Almendra e Figueiredo exemplificam o acusativo de relação e de parte juntamente, em uma nota sobre o complemento circunstancial de ponto de vista. Eles afirmam que, para designar a parte, os poetas empregam muitas vezes o acusativo à maneira grega, que eles chamam de acusativo de relação, como no exemplo, nigrantes terga iuencus, que traduz-se por novilhos de dorso escuro, de cor negra quanto ao dorso, indicando, novamente, a parte do objeto a qual se estende uma maneira de ser. Outro emprego do acusativo é o acusativo de extensão, que pode ser dividido em acusativo de extensão de tempo e acusativo de extensão de espaço. O acusativo de extensão de tempo expressa a duração de uma ação e pode ser construído tanto sem preposição, como no exemplo 3 anos regnavit, que se traduz por reinou durante 3 anos, ou com a preposição per, quando se quer indicar continuidade ou um período bem delimitado, como em per decem dies, por 10 dias. O acusativo de extensão de tempo também pode expressar o momento da ação, utilizando-se das preposições ante ou post, seguidas de acusativo, como no exemplo ante ou post 3 anos, antes ou depois de 3 anos. Para se expressar há quanto tempo um fato sucedeu, utilizamos a preposição ab hinc, seguida do acusativo novamente. Ab hinc 3 anos mortus est, morreu há 3 anos. Também pode-se utilizar esse acusativo em valor adverbial para indicar idade, como no exemplo, nonaginta annus natus, com 90 anos, e o tempo até que, como no exemplo, ad noctem, até a noite. O acusativo de extensão de espaço pode expressar a distância a que algo está a suceder-se ou a sua localização, além de também expressar dimensão, modificando um verbo ou um adjetivo. Os verbos que admitem esse uso mais frequentemente são aqueles que expressam movimentação ou separação, além de alguns verbos de repouso. Como exemplo da distância a que algo sucede, está aí o exemplo milia passum tria abeorum castris castra possuit, que indica a distância de 3 milhas. Para indicar as dimensões de um objeto, utiliza-se adjetivos unidos ao objeto e complementados por um acusativo de extensão, como no exemplo turris vigint pedes alta, uma torre de 20 pés de altura. Além de todos estes empregos citados nessa apresentação, vale mencionar ainda as construções do acusativo duplo, que também é chamado de acusativo de pessoa e coisa. Quando este acusativo ocorre, o verbo rege 2 tipos diferentes de acusativos, sendo que um deles pode ser complemento direto e o outro complemento circunstancial. Ernesto Faria afirma que isso é uma consequência do primitivo estado de coisas em que o acusativo era independente do verbo. Assim, mantém-se em latim o uso de alguns verbos serem acompanhados de 2 acusativos, que é chamado de duplo acusativo. Isto costuma acontecer na prosa clássica só com os verbos docere, ensinar, que é o mais usado, quelere, esconder, posquere, reclamar, flagitare, solicitar, etc. Também, de acordo com Becelar, pode-se construir o acusativo duplo com um complemento direto e um indireto. Nesse caso, um complemento indica a pessoa e o outro indica a coisa, ou um indicando a parte e o outro o todo. Por fim, concluímos que, se a principal função do caso acusativo é expressar o fim da ação verbal, essa função pode ser percebida claramente quando o complemento expressa o fim de um movimento ou de uma ação, através dos acusativos de movimento e de extensão e duração. Esse sentido também é expresso pelo acusativo de relação, porque ele deriva do acusativo de extensão, expressando assim o fim de uma determinada característica ou identificando a parte de um todo que é afetada pelo verbo. Dessa forma, confirma-se a ideia do acusativo como o identificador daquilo que está em evidência concernente à ação verbal, uma ideia manifestada tanto na função sintática de complemento direto,
quanto em complemento circunstancial. Essas são as referências bibliográficas que foram apresentadas anteriormente, mas agora juntamente com os nomes das obras. Agradeço a atenção de todos.